Olá a todos. Bom, hoje a gente vai falar sobre um assunto assim que parece ser um assunto bobo, né? Parece ser um assunto nojento, mas tem que vir alguém, né? Vir fazer um vídeo falando sobre isso. Então a gente vai falar sobre a grande invenção da ciência, entre aspas, tá? Vamos colocar um entre aspas bem grande, porque isso não é mais ciência há muito tempo. A grande invenção da ciência moderna, entre aspas. E como isso pode impactar o mundo. Vamos ver o que os estudos científicos, entre aspas, estão mostrando para a gente. Então vamos lá. Aqui tem uma matéria da Folha de São Paulo dizendo o seguinte: fezes humanas viram tratamento contra infecções, obesidade e problemas mentais. Então aqui diz o seguinte, que com pesquisas, né, sobre transferência de fezes, a ciência contemporânea encontra um modo de reequilibrar o organismo humano como um habitat natural de bactérias que são destruídas indesejavelmente pela ampliação do uso de antibióticos. Então, as fezes humanas vão virar solução contra obesidade, contra infecções e problemas mentais daqui para frente, de acordo com a ciência, entre aspas, tal, que o pessoal gosta de chamar de ciência. Então vamos lá, vamos vendo mais. O bolor, que cresceu acidentalmente numa cultura de bactérias, né, de um hospital londrino nos anos 20, levou à descoberta da penicilina e à era dos antibióticos, na qual ainda vivemos. E algumas das consequências nefastas dessa era talvez sejam sobrepujadas graças às maravilhas das fezes humanas. Uau! Vai vendo o pensamento da ciência, vai vendo o pensamento do cientista moderno de hoje. Bom, então tá aqui outra matéria da Tecmundo. Pílulas de fezes congeladas podem ser a solução para a obesidade no futuro. Chega a ser até engraçado. Ou seja, o problema contra a obesidade não é fazer exercício, não é caminhar, não é correr, certo? Não é se alimentar bem, não é fazer dieta, agora não é mais isso. Agora a solução para a obesidade virou o quê? Comer fezes humanas. Esse é o pensamento da ciência moderna. Certo? E lembrando que isso aqui está sendo discutido há muito tempo atrás, certo? De uns anos para cá esse assunto está sendo discutido, certo? Mas, como um estudo científico diz que faz bem, então todo mundo acredita, certo? Bom, quando o assunto é perder peso, já vimos de tudo: garfos eletrônicos que ajudam a manter a medida certa, técnicas de injetar mais gordura para eliminar a gordura, comer em frente ao espelho para emagrecer e até técnicas científicas, né? Claro, super científicas, né? Para perder 11 quilos em 24 horas. Contudo, isso tudo é moleza se comparado aos comprimidos de fezes desenvolvidos por cientistas estadunidenses. Caramba, como são inteligentes esses cientistas de hoje, né? Entre aspas, tá? Tô sendo irônico, tá, pessoal? Bom, caso você se pergunte, não, o tratamento não envolve vomitar de nojo. Então, a matéria colocando isso aqui, a matéria tratando esse assunto, eles estão colocando como se fosse algo que positivo, porque já que um estudo científico está falando que faz bem, então todo mundo agora vai passar a comer fezes, né? Eu acho que essa é a lógica, né, que o pessoal está inventando. Coisa que não faz muito sentido, obviamente, não faz sentido nenhum. Mas, como vem da ciência, as pessoas aplaudem, elas apoiam. Bom, então tá aqui, ó, um estudo realizado no Hospital Geral de Massachusetts vai testar um tratamento com pílulas de fezes congeladas em 20 pacientes obesos. Cara, eu fico pensando aqui, coitado desses pacientes, né, cara? Coitado desses caras. Bom, diariamente, né, por 6 semanas, eles vão ingerir remédios com dejetos secos e resfriados de outras pessoas. Ou seja, para piorar a situação, eles vão ingerir essas pílulas, mas de outras pessoas, né, segundo o que está dizendo aqui. Enquanto os pesquisadores monitoram os seus pesos, né, e a saúde, né? Por hora, os cientistas só falam numa coisa: não temos ideia se isso vai funcionar, ou seja, estão deixando claro, não temos ideia se vai funcionar ou não. Entretanto, o estudo é pautado em testes já realizados em animais que, acredite se quiser, deram certo. Alguns ratos receberam um transplante de micróbios de outros roedores saudáveis, conseguindo dessa forma regular o metabolismo. Portanto, as estimativas são otimistas, ou seja, eles estão comparando. Então, basicamente, eles estão dando a entender aqui que os animais são igual aos seres humanos, o que não é verdade. O metabolismo de um animal não é igual ao do ser humano, percebe? Biologicamente, o ser humano
tem uma característica e os animais têm e tem outra característica, percebe? E eles estão deixando bem claro, não temos ideia se vai funcionar ou não. Ou seja, fica a seu critério confiar na gente ou não, é mais ou menos isso. Não, sério, isso é uma piada. Vocês percebem, pessoal, como tudo isso aqui não faz sentido nenhum? Mas só porque um estudo científico saiu um estudo científico falando sobre o assunto, aí agora todo mundo vai começar a adotar isso aqui como, vamos dizer assim, todo mundo vai começar a fazer isso aqui. Todo mundo vai adotar isso aqui como prática de perder peso. Ah, agora eu quero perder peso, eu quero me livrar da obesidade, então eu vou comer uma pílula de fezes congelada. É isso, é o pensamento do pessoal. Vocês percebem como a ciência, de certa forma, ela manipula a opinião pública? A ciência tem um certo poder para fazer isso, certo? Então, enquanto a gente está pensando que os cientistas estão lá no laboratório, estão lá na universidade, fazendo o bem, estão trabalhando em prol do bem da humanidade, porque isso deveria ser a ciência de verdade, os caras estão inventando isso aqui, ó, carne feita de fezes humanas. Cientista japonês cria comida que utiliza proteínas e lipídios retirados diretamente de excrementos. Uau! Tipo assim, super inteligente. Esse é o modelo do cientista dos dias de hoje, certo? O modelo de cientista é isso aqui, ó. A gente pensa que os caras estão na universidade, estão no laboratório, eles estão trabalhando em prol do bem, eles estão trabalhando para fazer esse tipo de coisa aqui. Aí é engraçado, né? É uma hipocrisia grotesca. Enquanto um monte de pessoa enche o saco da Terra plana, né? Muitas pessoas falam mal de quem acredita em Terra plana, etc e tal, acha que é coisa de louco. Ou seja, se você acredita em Terra plana, você é um anti-ciência, né? Enquanto esse tipo de coisa aqui ninguém fala absolutamente nada, ó. Zip zap, ninguém fala nada, fica tranquilo. Ou seja, se você acredita que a Terra é plana, você é taxado como o quê? Como negacionista, você é rotulado dessa forma. Mas, pelo visto daqui para frente, quem se recusar a comer fezes também vai ser rotulado como negacionista. Eu acho que vai ser isso, né? Bom, para os que querem emagrecer, ou para quem é vegetariano, carne de soja não pode ser uma opção, devido ao gosto considerado ruim, né, por muitos. O cientista japonês fulano de tal criou em laboratório uma terceira via, a carne feita de excremento humano. Ou seja, se você quiser emagrecer, ou seja, agora você tem que comer fezes, certo? Fazer dieta não adianta mais, fazer caminhada não adianta mais, fazer exercício, correr na praia ou correr em algum lugar específico não adianta mais. Agora a solução é essa, é comer fezes, né? Porque, claro, né, a ciência está falando que faz bem, o cientista aqui está falando que faz bem, o cientista de jaleco branco, todo mundo vai abraçar o que o cara está impondo, certo? Todo mundo vai abraçar o conselho do cientista, tá entendendo? Então é o seguinte, você pode pegar o cara mais ateu do mundo, o cara, tipo assim, o ateu mais fervoroso do mundo, o cara que é pró-ciência, se diz pró-ciência, etc e tal, você pode pegar um cara desse que o cara vai achar isso aqui normal, sério, isso não é uma piada. Bom, então aqui diz o seguinte, difícil não se chocar com o conceito do Dr. Ikeda, né, que é esse cara aqui. Mas ele não criou a carne como um experimento. O cientista japonês quer que sua comida seja comercializada regularmente. Ele quer que isso aqui seja comercializado, vai vendo. E ele quer que vire um produto disponível a todos. Melhor explicar como a carne, né, de fezes é feita. Então o cara pega placas de lodo do esgoto, que contém muitas fezes humanas, e delas ele retira as proteínas e os lipídios, que passam por um processo intenso de calor, no qual todas as bactérias vivas morrem. Então a mistura é adicionada um intensificador de reação. Então, para que o produto final tenha gosto de carne, coloca-se proteína de soja e molho de carne. Uau! Então, como eu estou falando, daqui uns anos, daqui para frente, se você se recusar a comer fezes, você também vai ser taxado de negacionista. Pois é, acredite ou não. Então, tipo assim, eu fico pensando aqui, eu fico querendo saber com base em que eles fazem esse tipo de estudo. Com base em que a ciência inventa esses estudos? Com base em quê? Com base em loucura da cabeça dos caras. Porque nada disso aqui faz sentido, nada disso aqui tem lógica de verdade, certo? Então, o cara teve um motivo para desenvolver essa nova carne, né? Então, é o seguinte, ele quis inventar uma maneira de reciclar o uso de proteína para que a necessidade da carne bovina seja diminuída, né? Claro, sempre aquela narrativa de empurrar para as pessoas o que? O vegetarianismo, o veganismo.
certo? Condicionar a mente das pessoas, condicionar as pessoas a achar que comer carne faz mal para o meio ambiente, comer carne faz mal para a natureza, faz mal para a gente, etc e tal, esse tipo de coisa. Então, o metano solto pelos animais em rebanho representa nada menos que 18% dos gases que causam o efeito estufa. Claro, né? Sempre tem que ter essa narrativa imposta pelo sistema, que, no meu ponto de vista, é propaganda pura, né? Que tudo isso aqui cai naquela questão do aquecimento global, efeito estufa, que os humanos estão poluindo a terra porque eles estão comendo muita carne, então tem que puxar a agenda do veganismo. Percebe como uma coisa puxa a outra? Então tudo está interligado, tudo é muito bem conduzido, percebe, galera? Eu sei que é um assunto meio bobo, mas infelizmente alguém tem que vir falar disso aqui. Então tem que vir alguém, né, falar sobre esse tipo de coisa e alertar, mostrar para as pessoas, abrir os olhos das pessoas do que é essa ciência, entre aspas, que o pessoal chama de ciência nos dias de hoje, certo? Então vai vendo aí a loucura do pessoal. Bom, então aqui está o bezerro de ouro dos ateus, dos evolucionistas, né? No caso, a ciência, né? Ciência entre aspas, né? Os caras são muito pró-ciência, né? Diz eles. Então, o que a gente pode aprender com o vídeo? É o seguinte: aqueles que ousam questionar o bezerro de ouro dos ateus, né? A ciência, entre aspas, são rotulados de negacionistas. Mas, pelo visto, quem se recusar a comer fezes também vai receber esse rótulo, né? Ou seja, se você não comer fezes, você é um anti-ciência agora, hein? Não, sério, isso é uma piada, só pode. Então, galera, é isso. Muito obrigado a todos pela paciência. Vou ficando por aqui. Por hoje é isso. Muito obrigado a todos e até mais.